sede de justiça, porque esses serão consolados, esses serão alcançados, esses serão respondidos. Bem-aventurados aqueles que clamam para serem respondidos diante do altar, porque esses alcançarão misericórdia. Você é uma bem-aventurada. Antes de eu começar a mensagem, antes de eu começar a ler o texto, eu vou contar um testemunho para você. Eu tenho uma amiga muito famosa, Ana Paula Valadão, e um dia começaram a fazer falar mal dela na internet. Quem já ficou com raiva de alguém que fala mal de alguém que você gosta na internet? Gente, eu saí de mim, eu estava irritada demais naquele dia. Falei, fala da minha amiga. Não, poxa. Eu lembro que eu estava de joelho no meu quarto, eu morava lá em Vargem Grande. Aí estavam falando mal dela. Não vou nem dizer o que é para vocês deixarem isso para lá. E era injusto, sabe? Era muito injusto. Aí eu dobrei meu joelho. Aí eu liguei para ela e falei assim, Ana, não responde não. Falamos 5 segundos, assim. Aí quando eu dobrei o joelho de novo, saiu uma música, que até hoje eu não gravei. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem, por causa do meu nome, por causa da minha glória, por causa do meu sangue vertido por ti. Vem no tom dela, né? Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. De novo, né? Bem-aventurado. Aquilo saiu de mim assim e foi o meu clamor. Nessa noite, nessa tarde, pode ser que você não tenha ninguém para te defender e não tenha que se defender. Como na semana passada eu disse para você, olha, o diabo vai tentar recorrer. Ele vai tentar recorrer da sentença, mas ele é um derrotado. Quem é que venceu ele na cruz do Calvário? Jesus. Então a vitória é nossa pelo sangue, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Não dê ocasião ao inferno, não dê ocasião ao diabo. Ele é um derrotado. Diga comigo, o diabo é um derrotado. Diga, a lei é a meu favor. Amém, glória a Deus. A lei do que? A lei da salvação, a lei da cura divina, a lei da prosperidade. Prosperidade não é dinheiro, o povo acha que é ter dinheiro, né? Prosperidade é você conseguir viver com aquilo que você tem, ainda multiplicar o que você tem. As pessoas olham para você e falam assim, como ela é organizada, não é verdade? Como ela consegue fazer tudo com pouco? Porque para o outro sempre, para o outro que tem mais, você pode ter muito, mas o outro acha que o seu é pouco. Não, pastora, mas eu sou bem de vida. Eu sou uma empresária, eu sou uma pessoa que está satisfeita com a minha vida financeira. Alguém sempre vai ter mais dinheiro que você, filha. Então, prosperidade não tem a ver só com recursos financeiros. Claro que tem, você tem que trabalhar, tem que lutar, tem que ser independente, tem que batalhar pelo seu ganha-pão. Mas não se debruce nisso. Saiba que você tem a seu favor a prosperidade que vem do céu. Você tem o médico dos médicos a seu favor. Você tem a fonte a seu favor. Você tem aquele que cura. Você tem aquele que sara. Você tem aquele que pensa primeiro em você, para depois pensar no outro. Porque os domésticos da fé são os que recebem o socorro imediato, em primeiro lugar. Parece ser injusto, parece ser egoísta, mas eu quero dizer para você que se sente doméstico da fé, você que é crente em Jesus Cristo, que existe uma palavra hoje para você de socorro e de justiça. O diabo tentou causar em você uma infecção, uma dor. Quem sabe você entrou aqui dentro hoje, entrou aqui às 18 horas com uma febre emocional, com uma febre no corpo, com uma doença, com um nódulo, com uma enfermidade. O Senhor veio e te trouxe aqui para te fazer justiça segundo a palavra dele. Então, bem-aventurados aqueles quando forem perseguidos e falarem todo mal por causa do nome de Jesus, e bem-aventurados os perseguidos também por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você é uma bem-aventurada. Se
Se você não foi perseguido essa semana, é porque você está fazendo a vontade do diabo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Está dando errado, tem gente vindo contra você, está na contramão, é porque você está na direção certa. Você, quando vai na direção certa, vai encontrar resistência, vai encontrar gente para te encarar, para dizer que você é maluca, que você não bate bem das bolas, que você vive naquela igreja esquisita, que você vai encontrar. Se você não passou pelo diabo essa semana, meu filho, você está indo na direção dele. Você está sendo resistida? Vou te dar uma salva de palmas. Vamos? Vamos aplaudir a nossa irmã? Está sendo resistida, amiga? Bem-vindo ao clube, aleluia, glória a Deus. Vamos lá para Marcos. Marcos dos Evangelhos Sinópticos. Eu sei que você é uma mulher inteligente, você não vai dormir, você vai ficar ligada nessa aula que eu vou te dar. A gente vai continuar no segundo tempo, mas eu quero explicar bem para você essa história. Mas o Marcos, ele é a fonte dos Evangelhos Sinópticos. São os 4 evangelhos, né? Marcos, Mateus, Lucas e João. João, ele vai ter uma revelação mais profética, mais mística, mais sobrenatural da pessoa de Cristo. Mas Marcos, ele vai ter uma fonte histórica mais adequada para poder dividir com a gente a mesma história. Eu quero que vocês aprendam que os 4 evangelhos são como 4 pessoas assistindo a mesma cena e cada uma vai contar do seu ângulo de vista. Então, por exemplo, Lucas, que era médico, ele tinha seu ângulo de vista. Se você perguntar o que aconteceu naquele assalto ali, assim. Se um médico assistiu, ele vai contar de uma maneira. Se um policial assistiu, ele vai contar de outra maneira. Não é verdade? Só a dona de casa assistiu, ela vai contar como? Pelo prisma da pessoa. É muito diferente, mas é a mesma história, não é verdade? A história aconteceu. Então, nós vamos lá para Marcos, capítulo 1, que diz assim, olha. Logo que saíram, capítulo 1, versículo 29. Desculpa que eu não te dei o endereço certo. Marcos, capítulo 1, versículo 29, diz assim. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. E então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e a ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou Jesus, todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou a muitos que sofriam de várias doenças e também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que esses demônios falassem, porque sabiam quem ele era. Nem as pessoas e nem os demônios. Se você pular para Mateus, deixa eu tentar fazer isso com vocês, sem ser pesada, sem ser enfadonha. Deixa eu tentar fazer isso com vocês aqui. Bíblia nova é uma bênção, né, gente? Tem uma Bíblia nova todo ano, viu? Comece uma Bíblia nova todo ano. Se já leu aquele texto, você corre e pega outra Bíblia mais nova ainda. Diz aqui, ó, Mateus capítulo 8, versículo 14. Pula para lá. 1, 2, 3. Desembanhando espada. Entrando Jesus na casa de Pedro. Olha só como é que ele fala diferente, né? Marcos fala de uma maneira. E Mateus capítulo 8, versículo 14. Você vai ver Mateus falando de outra maneira. Olha só como é que ele vai dando os nomes diferentes. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Olha só, Mateus já vai citar Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Olha que coisa maravilhosa é assistir Mateus citando Isaías. Então, cada evangelho sinóptico, quer dizer, idêntico ou continuativo, vai falar da mesma cena por um ângulo diferente. Então, eu que sou de mídia, para mim é cinema, entendeu? São 4 câmeras.
Está entendendo comigo isso? A primeira câmera que eu li com vocês, que foi Lucas, estava vendo mais gente. Falou que foi João junto, que foi para a casa de Simão, não chamou de Pedro, e de Simão e de André. Tem mais detalhes ali naquele... Aí você fala assim, ué, mas está errado o texto? Não, ele está certo. São pessoas diferentes escrevendo a mesma experiência, a mesma situação. Então vamos seguir a partir daqui. A sogra de Simão, gente, eu sei que entrou gente aqui hoje que é sogra e que tem sogra. Eu não sei se você é sogra ou se você tem uma sogra, mas eu quero dizer que se você é sogra, Deus vai fazer justiça em seu favor, e se você tem sogra, Deus também vai fazer justiça em seu favor. Apesar da inimizade entre a nora e a sogra, olha as solteirinhas que estão me olhando com esses olhinhos brilhantes, eu quero dizer para você que existe um caminho de justiça, fidelidade, amor, bondade e prosperidade que Deus pode dar para você, o caminho do coração da sua sogra ou o caminho do coração da sua nora. Então vai vendo aí o que Deus vai falar com você durante essa mensagem, que não é sobre sogra nem sobre nora, foi só uma piada, ok, gente? Foi só para a gente dar uma oxigenadinha aqui, porque as sogras costumam não gostar das piadas de sogra, e eu serei uma sogra em breve, então eu tenho que me cuidar. Eu tenho um filho de 16 anos, vai fazer 17, já tenho umas candidatas por aí, e eu já ando botando a minha barba de molho, porque a qualquer momento eu posso me tornar uma sogra. Imagina uma mulher jovem como eu, uma mulher tão adolescente, tão, né, na flor da idade, me tornando uma sogra. Antigamente ser sogra era algo como ser vó. Hoje não. Hoje você vê uma avó, você fala assim, vem cá, avó mesmo? Essa avó? Ou é irmã ou é vó? Porque os 40, gente, são os novos 30. Fala assim, eu estou remindo. Vai. Eu estou remindo muito mais de 10 anos na minha geração. Ok? Não vi ninguém rindo com isso, porque você não acreditou no que você falou. Antigamente, quando a gente falava numa senhorinha de 30 anos, né? Não era uma senhora de 30 anos, uma jovem senhora casada de 30 anos, era uma coisa assim que você falava, meu Deus, é uma jovem senhora de 30 anos, hoje elas parecem que tem 21. Assim, com os 40 também parece 30, os 50 que parece 40 e por aí. Minha filha, recebe. Amém? É justo, recebe, é justo. A gente está falando sobre justiça de Deus, a série de justiça de Deus. Continua comigo nessa série, não perde um direito seu, hein? Diga comigo, é direito meu, eu quero. Se está escrito, eu quero. É meu direito. Diga, é justo. Jesus comprou para mim, Ele pagou, e eu quero levar. Amém. Então agora você já começou a entrar comigo no reneflácio dessa tarde. Aleluia. Porque o que aconteceu aqui, queridos, é que começa uma história lá em Marcos, numa sinagoga. Eu já estive lá. A casa de Pedro era uma casa octagonal. Falei certo? Muito obrigada, treinei muito. Até hoje essa casa está lá. E normalmente os pregadores dizem que nessa casa, lá em Israel, né, Jaque? A gente estava lá com a aula do Saião, lembra? Nós chegamos na casa de Pedro, que fizeram uma igreja em cima, mais jovem, muito mais jovem, e tinham ruínas de uma sinagoga, onde eu gravei aquele clipe que eu pedi a Rebeca para procurar e não disse o nome. Eu falei, procura o clipe que eu gravei lá em Israel, é o da eternidade, que eu estou no meio daquelas ruínas. Como é que é o nome da... Fala comigo, a eternidade. Esse clipe. Então, esse clipe eu gravei entre as ruínas antigas de uma sinagoga já do tempo romano. Não é a sinagoga do tempo da sogra de Pedro, não. Mas a confusão começa na sinagoga, porque Jesus está ensinando. Eu quero te explicar o seguinte, Jesus na sinagoga ensina e para o povo ele executa. Entendeu? Jesus está ensinando aonde, gente? Na sinagoga. Tanto é que Mateus vai citar Isaías, que era o grande rolo que eles liam. E Jesus, o Cristo, estava se revelando como Jesus, o Cristo, não só o Cristo, mas aquele que cura. Ele começou o seu ministério e ele começa a curar logo uma sogra, uma mulher. Existem
pensamentos teológicos a respeito desse momento, e algumas pessoas querem colocar nesse mesmo lugar, nesse mesmo momento, aquele paraplégico que foi levado pelos seus amigos e descido por cima da casa. Isso é bem possível, porque as casas tinham só uma varandinha em cima, e era uma casa linear, aquela casa, a casa daquele tempo. Então, a sogra de Pedro estava doente, logo Pedro era o quê? Casado. Pedro era casado, o que eu tenho com isso, né? Você pensou agora. Calma, porque se Pedro era casado, eu vou chegar lá. Eu vou chegar em Paulo já já. Eu vou chegar nos discípulos também. Calma. Deus me dê graça para chegar lá. O que acontece é que tem uma mulher com febre dentro de um quarto. E essa mulher, ela é parente de um homem que seria chamado no capítulo seguinte. E ela é o motivo para Jesus parar de ensinar e ir até a casa de Pedro. Essa mulher se torna o motivo da justiça ser cumprida a partir da sinagoga, porque na sinagoga Jesus está o quê? Ensinando. E na casa de Pedro, Jesus está o quê? Curando. Então a justiça começa pela sinagoga, quando a lei é falada. Eu quero te explicar o seguinte: se você falou a palavra, ela é a lei. Se você aprendeu a palavra, ela é a lei a seu respeito. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem, e você faz o que a Bíblia diz que você faz. Então não importa se no meio do caminho alguém mudar de ideia, alguém falar outra coisa, não vai mudar o estado da mulher que está na casa. Então Jesus continua caminhando para o propósito que era curar aquela mulher que tinha direito de ser curada. Por quê? Porque naquele dia aprouve a Jesus visitar a Pedro com seus amigos e perguntar onde ela está, aonde está a doença. E eu fui estudar, havia algum tipo de doença acontecendo na época, era dengue, era malária, o que era, do que ela estava doente. E os rabinos dizem que não há um motivo correto para se estabelecer essa doença, essa enfermidade. Aí eu queria uma anamnese da mulher, eu queria estudar sobre ela, porque eu queria falar para vocês sobre a enfermidade dela, mas eu só consegui chegar até uma infecção, e ela podia ter uma infecção causada por vários motivos. Você sabe que a febre é sinal de quê? Tem alguma coisa errada dentro do seu corpo. E assim, essa mulher estava acamada, ela já estava com febre há muito tempo. Uma criança com febre há muito tempo, você começa a dar antibiótico, não é verdade? Você leva ao médico, ou você vai dar um antibiótico, ou o medicamento que o médico vai mandar você administrar, e você vai dar a Novalgina, ou você vai dar o Tilenol. Ou seja, eu não sou patrocinada por eles, eu estou só dizendo o que a gente faz. Mulher não faz isso? Ai, meu Deus, está com febre mais de 2 dias. Mulher não é meio médica também? Mulher tem essas coisas, né? Mulher vê o marido, já vai estar... Vem cá. Você está pálido. Deixa eu ver. Você não está bem. Essa coluna... Mulher não tem isso? Só eu? Não, mulher nasce com esse negócio de ser médica. Toda mulher é meio médica. Me desculpe as médicas que estão aqui, porque eu aprendi isso com o pediatra do Isaac. O pediatra do Isaac fazia toda uma anamnese e ele perguntava para mim: mamãe, o que a senhora acha que o Isaac tem? Cabeça branca, doutor Luiz Otávio. Sabe aquele médico da antiga? Aí ele perguntava assim: mamãe, o que é que você acha que Isaac tem? Eu dizia: olha, doutor Luiz Otávio, eu não sou médica, mas olha, como está chiando assim, como ele está andando assado, como ele parou de comer não sei o quê, como ele está fazendo não sei o quê, eu acho que pode ser alguma coisa ali pela área do pulmão, mas ali ele também não está respirando direito, talvez a face também. Ah, sim, então a senhora acha que é uma pneumonia com rinite, o nome disso. Então, era importante que essa mulher fosse curada para que a casa visse a manifestação do poder do Jesus que cura, para que a justiça que foi profetizada por Isaías chegasse até a casa de Pedro. Oh, você não está entendendo o que eu estou falando. Aquela enfermidade não era para a morte daquela mulher, aquela enfermidade era para que a glória de Deus fosse manifestada ali. Deus não queria aquela enfermidade ali. Deus não quer você enferma, Deus quer você de pé e servindo. Por isso que eu te digo: resista à enfermidade e venha para a igreja. Resista, aqui você descobre.
Na sinagoga você descobre a lei, na sinagoga você descobre a palavra, aqui você estuda, aqui você sabe que a sogra de Simão, até há pouco tempo, séculos atrás, ela era um segredo para a igreja, porque não se falava de mulher na igreja, mas o ministério da mulher na igreja sempre foi tão ativo. Tenta construir uma sinagoga, uma igreja sem mulheres, não dá, não consegue. Família sem mulheres, homens também. Então a gente tem que compreender que o evangelho, ele está para o homem como está para a mulher. A mulher dá a luz ao segundo Adão, que é Cristo. Lembra que a gente falou isso? Mas quem foi que deu a luz à mulher? Deus. Da onde Deus tirou a mulher? Ah, foi da costela de Adão mesmo que Deus tirou a mulher? Ah, então quer dizer que não teve uma barriga para a mulher ficar 9 meses sendo gerada? Ela nasceu do homem? Ah. E por que tu desrespeita a barriga que tu nasceu? Vamos pular essa parte. Vamos seguir, que isso não é legal para algumas pessoas. Mas eu quero dizer para você o seguinte: não deixe o diabo pregar no seu lugar. Para digerir, eu vou repetir. Não deixe o diabo pregar no seu lugar. Porque quando essa mulher é curada, os demônios começam a se manifestar e a gritar. E eu quero dizer que quando o diabo está gritando muito, é porque ele já viu a derrota dele. Você está passando por uma situação na sua casa que o diabo está gritando? Estão te perseguindo? Estão falando mal de você? Isso é um excelente sinal. Diga para mim, um excelente sinal. E isso significa que ele já viu a derrota dele. Nem você viu ainda, mas ele já viu a derrota dele. Então ele começou a gritar. E o que Jesus diz nesse texto é: não falem nada, calem a boca. Porque não era mister, como o pessoal falava antigamente, né? Não era mister, depois virou mistério. Não era para que os espíritos encarcerados pregassem, os espíritos malignos pregassem, não era para que os anjos pregassem, não era para que os cachorros pregassem, não era para que as árvores pregassem, não era para os animais pregarem, não, era para a igreja pregar. Então Jesus cura aquela mulher se levanta e ela começa a servir os apóstolos e também a multidão que vinha atrás de cura divina. Eu quero dizer para você que os anjos queriam pregar, os anjos queriam impor a mão sobre os enfermos, mas eles não têm o direito de fazer isso. Quem tem o direito e a ordem para fazer isso é você. Mas você está com febre e já tem muito tempo e ninguém te leva na igreja. Todo mundo aprendendo na sinagoga. Aí de repente Jesus fala: eu vou na casa de Simão Pedro. Não o curtidor, Pedro. E ele chega lá, encontra a sogra. Não deixe o diabo testemunhar em seu lugar. Jesus não deixou o diabo pregar. O susto era grande quando Jesus ensinava e os revelava o poder de cura divina. As multidões querem que Jesus fique, mas não querem ser ensinadas nas sinagogas. As multidões querem que Jesus liberte a todos, mas não querem vir à igreja para serem ensinados. É por isso que as pessoas querem ser ensinadas pela internet. É por isso que elas querem abrir um cardápio, um menu de qual canal que elas vão assistir, para elas escolherem qual igreja que elas vão naquele dia. Porque as multidões não são fiéis à sinagoga, as multidões não são fiéis aos seus amigos de ombro, porque as multidões não querem conviver. Você já foi a Madureira em dia de Natal? Nossa, tem gente que clamou aqui. Você conhece alguém lá? Você vai encontrar um irmão aqui, um acolá, mas você está andando com a multidão. Se você tirar o pé do chão, é capaz de você nem precisar andar mais, que as pessoas vão andando contigo junto.
Você nem queria comprar naquela loja, mas você entra. Porque as multidões conduzem como elas querem, mas Jesus não quer que você seja conduzido por multidões. Jesus quer que você venha à igreja para ser ensinada, para conhecer os seus direitos e para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Acorda! Jesus não quer só te curar, Ele também quer te usar de maneira tremenda e poderosa. E aqui eu quero dizer o seguinte: antes de separar os discípulos, quem ensinava olho no olho era o próprio Cristo. Cristo fez questão de ensinar olho no olho antes de sair manifestando o seu poder no meio do povo. E eu quero dizer para vocês também que Paulo e Pedro tiveram que viajar, mas Pedro viajava com a mulher dele. Onde que está isso, pastora? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Quer abrir? 1 Coríntios. E agora, vou precisar de mais segurança. Abriu para mim? Está aqui atrás? A casa está ali já? Você é uma menina imediata, né? É um negócio tremendo. Nossa mídia aqui da igreja, eu vou falar com vocês. Para me aturar, porque eu tenho essas ideias assim na hora. Vamos lá, é 1 Coríntios, gente. 1 Coríntios 9, a outra, que ficou só para esse versículo, que eu não dei lá em cima, pastora. 9, 1, 9. Cadê? Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem nenhuma, mas Deus revelou após o Espírito. E, gente, perdi o endereço. 1 de Coríntios, capítulo 9, versículo 5, que diz assim, porque Pedro pode viajar com os seus, porque eu também não posso viajar com a minha mulher? É um 9. É 9, versículo 5. Meninas, como vocês me ajudam? Bíblia nova. Está aqui, ó. Vai para 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5, que diz assim. Vamos começar do 3. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé temos direito de receber sustento sem trabalhar? Olha o que está acontecendo aqui, gente. O que está acontecendo é que Jesus vem e cura a sogra de Pedro. Pedro pega a mulher dele e sai para pregar. Ele não sai sem mulher para pregar. Não tinha... O grupo tinha esposas. Para alguns apóstolos era mais difícil. Então Pedro, ele leva a sua mulher consigo e Paulo está dizendo, eu não tenho direito também de levar minha mulher comigo. Isso dá um babado. Porque ele se faz eunuco, ele fica solteiro para poder pregar o evangelho, para o evangelho chegar até nós. Mas Pedro não, ele tinha sogra e tinha mulher. E a palavra de Deus diz isso. Está escrito, não adianta pular, está aqui. E Paulo está sozinho. Por que eu estou falando isso com você? Porque a desculpa hoje é, eu vou pregar e vou deixar minha mulher em casa. Então eu vou pregar e vou fazer o meu ministério itinerante no mundo inteiro e vou deixar minha família, meus filhos, minha mulher em casa. Porque a minha mulher não pode me acompanhar, porque afinal de contas Paulo, ele fez isso, Pedro fez isso, haviam alguns que sabiam que iam morrer e por isso não levavam suas mulheres junto, para as mulheres não morrerem também, e haviam as mulheres que queriam morrer junto. E está escrito o nome delas, não está aqui não, mas o nome dos maridos está. Porque Paulo mais na frente, quando ele tem o chamado e a revelação, ele diz o quê? Ele diz, por que só Pedro pode sair com a mulher dele, viajar com a mulher dele, gente, para pregar o evangelho no mundo inteiro? Que parada é essa? E eu tenho que ficar sozinho? Eu que membro do Sinédrio. Existem várias vertentes que vão dizer que Paulo era viúvo, que Paulo era separado, que Paulo não era casado, que Paulo era solteiro. Não importa, o que importa é que ele está com ciúme de Pedro aqui. Que Pedro tinha mulher viajando com ele e ele não tinha mulher nenhuma com ele. O que eu quero que você entenda, que Deus chamou também a você para pregar o evangelho.
Paulo vai dizer o quê? Se você não nasceu para viver solteira, se casa. Melhor que se case do que viver por aí no test drive, procurando a quem tragar, como eu costumo dizer. Perguntando se esse é legal, se aquele é legal, beijando aquele, mais aquele outro, depois o outro, para depois descobrir que não era nada disso que Deus queria para a sua vida. Depois do 5º filho, que você está criando sozinha, você ainda não entendeu que Deus quer te usar independente de qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida. O Senhor é o seu marido, e Ele quer te levantar nesses dias, e Ele quer que você tenha independência emocional e compreender que a cura aconteceu em você, o chamado está em você, e você tem que fazer alguma coisa com aquilo que aconteceu contigo. É justo. Está escrito, é justo. Outros teólogos e outros rabinos vão dizer que essa mulher levanta, e ela faz o quê, gente? Que quando ela levanta, no primeiro texto que eu li, ela começa a servir. Eu quero perguntar aqui, qual é a esposa que ia deixar a sogra cozinhar para um rabino especial e servir os seus discípulos na sua própria casa? Eu quero conhecer essa crente. Cadê? Tem uma mulher crente dessa aí, não? Tá bom, foi na sua casa o milagre, mas foi com a sua sogra. Teu nome nem foi citado. Só o do teu marido e da tua sogra. Tua sogra levanta. Levanta, todo mundo está dando glória. Mas aí servir o mestre é muito, você não acha? Aí eu fui procurar a cultura judaica. A cultura judaica diz que a esposa é quem serve os visitantes. A esposa é quem unge com óleo a cabeça do visitante, lava os pés do visitante. Assim como Marta e Maria, uma ficou aos pés ouvindo o discurso de Jesus e a outra foi servir. É natural que a dona da casa ali, a gente está falando de irmãs, né? Não de esposa, não de sogra, nada disso. Mas alguns, eu estou falando de alguns rabinos e alguns teólogos eles supõem, eu quero que você compreenda que essa história é rabínica, suposição. Supõe que quando essa mulher é curada, ela vai para a casa dela. E estando lá, bota a foto para mim, da casa. Você compreende que é tudo perto. Gente, não é daqui do outro lado da rua, não. É na mesma rua. Cadê a foto? Cadê o clipe? Ah lá, aqui era a casa de Pedro. Passa. Vai passando. Tinha vários cômodos. Você pode falar, mas estava na casa estava na casa da filha. É normal. Vai, passa. Já foi? Agora tem uma igreja em cima, tá vendo? Que é embaixo. De perto não dá para ver que tem os mega coisas, megapixels da rua. Para mim. Em cima tem uma igreja. Embaixo é a casa. Pode passar. Passa mais um pouco. Ah lá. São as ruínas da casa. Em forma aquilo que eu ensaiei. Passa. Passou? Essas são as ruínas de uma sinagoga mais moderna. Mas para baixo você vai encontrar mais pedras antigas do tempo, igual a casa. Está vendo como é que aqui é preto, mais escuro, a pedra é mais escura, a casa também que estava embaixo era mais escura. E aqui tem outra construção em cima, porque é uma construção mais moderna. Na arqueologia bíblica você vai entender isso, que as pedras de baixo são mais escuras, as novas construções têm outra coloração, e assim o degradê vai ficando mais escuro conforme a época do texto que a gente está sugerindo. Conforme a época do texto, você busca a cultura da época. Então, na cultura da época, oi minha filha, senta na sua cadeira vermelha que você merece. É isso. Então, ali ó, a pedra escura também, tá vendo? Essa aqui é uma pedra da idade do texto que eu estou falando com vocês. Existe, estava lá. Os arqueólogos foram lá, tiraram a prova disso. Realmente, ela pode ter estado ali? Pode ter estado dentro da casa de Pedro? Sim. Pode ter sido o lugar do milagre? Sim. Mas a cultura judaica nos abre um precedente para pensar assim, pera lá, se era a esposa de Pedro que tinha que servir, e ela foi curada, por que ela não iria para a casa dela cozinhar? Porque depois, a seguir, rompe um milagre. Começa a chegar gente de tudo que é lugar, doente de tudo que é canto. A sinagoga era para esse lado. Logo ao contrário, eu estou exatamente de costas para a casa de Pedro. Aqui eu estou de frente para a sinagoga e de costas para a casa de Pedro. Então, logo ali tinha o ensinamento. Logo aqui tinha a casa de Pedro. E o vilarejo não passava de 800 mil pessoas. Eu estou exagerando, estou botando muita gente nesse vilarejo, tá bom?
bom, eu botei muito mesmo, para vocês compreenderem, quando falam multidão, por que era tanta gente. Às vezes você nem precisa da multidão para atrapalhar, não, é só uma pessoa, daquela sinagoga até aquela casa que está aqui na frente, para dizer para você, não fazer o que Deus te mandou fazer, que você não está curada nada. Mas se você compreende a Escritura e a palavra, você não vai deixar o diabo pregar no seu lugar. No caminho que você sai, no caminho em que você sai da sinagoga, aqui tem ruínas da época de Jesus, de uma sinagoga mesmo, da idade da casa de Pedro. Essa aqui são ruínas de uma sinagoga, de fato. Então, acredita-se que sim, a sinagoga era aqui, de frente para a casa. Por que eu estou insistindo com geografia com você, que chegou aqui cansada, chegou aqui cheia de problemas, esgotada? Porque a sua mente tem que voltar a funcionar, você tem que voltar para dentro de você, e você precisa desconectar com tudo aquilo que te arrancou o cerne, te tirou do sério, com tudo aquilo que te inflamou por dentro, com tudo aquilo que te causou febre, com tudo aquilo que te fez inchar nódulos. Você tem que desconectar disso tudo e compreender que a verdade é que Jesus sai da sinagoga e vai até a tua casa, e vai até a casa do teu genro, e vai até a casa da sua filha, mas Ele te encontra para te curar, e a partir da tua cura, você tem o direito de começar a pregar o Evangelho a todas as criaturas da cidade, ao redor, até os confins da terra, Jerusalém, Samaria, adiante, assim como os apóstolos viajavam, iam com suas esposas, outros não iam com suas esposas, iam sozinhos, sentiam solitários, mas celibatários, não ficavam de braços em braços, de cama em cama, não ficavam de ouvido em ouvido. Eles saíram para pregar o Evangelho. O Evangelho do reino consiste na justiça, em converter do juízo, do direito da justiça. Você nessa tarde está sendo chamada de volta à sua casa original. Diga comigo, eu sou a casa de Deus. Dentro de mim a cura divina. Porque Jesus me curou, eu posso curar outras pessoas. Pelo poder do nome de Jesus. Porque Jesus me achou quando ninguém me achava. Eu posso achar pessoas que ninguém está vendo. E eu posso cozinhar. E eu posso servir. E eu posso trabalhar. Porque eu fui curada em 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Eu fui visitada, resgatada, justificada e curada em 3 dimensões. Fica de pé no seu lugar agora, em nome de Jesus.